O filme Elvis estreou nos cinemas em 14 de julho e já está no catálogo do HBO Max. Logo se tornou um dos assuntos mais falados, não apenas entre os cinéfilos, como também entre os fãs do Rei do Rock. Essa é a história de como o cantor se tornou o fenômeno que conhecemos hoje. No entanto, há uma peculiaridade neste filme, pois acompanhamos a narrativa a partir do coronel Tom Parker, o controverso empresário do astro. Para quem está se perguntando quem é esse aí, eu sou o lendário Coronel Tom Parker. Esse é mais um vídeo que terei o maior prazer em fazer, pois ele foi solicitado pelo Gustavo, um grande colega e amigo aqui do meu serviço. Não posso esquecer de dizer que ele é integrante do pagode do Dorinho e é conhecido como o Rei do Cavaco. Esse teu corpo me alucina, esses teus beijos que me matam. E eu já aproveito a oportunidade para indicar ele e a banda para levar um papo bem legal no podcast da Gurizada do Beco. Olha só, Marcos, eu acredito que o pessoal do pagode do Dorinho deve ter muitas histórias legais para serem contadas aí no teu podcast. Então, sem mais delongas, vem comigo para conhecer um pouco mais sobre a história do Elvis. E aí, gurizada medonha, eu sou o Félix e antes de tudo é importante dizer que neste vídeo contém spoilers. Então, se você não assistiu ainda o filme Elvis, talvez seja bom você assistir antes de ver o meu vídeo. Eu já sabia de algumas histórias a respeito do Elvis, e quando eu assisti o filme eu fiquei ainda mais curioso, principalmente por causa de alguns fatos que foram retratados no filme. No longa dirigido por Baz Luhrmann, quem dá vida ao coronel Tom Parker é o ator Tom Hanks, conhecido mundialmente por diversos personagens icônicos, como Forrest Gump, Capitão Miller em O Resgate do Soldado Ryan, Paul Edgecombe em A Espera de um Milagre e Chuck Nolan em O Náufrago, e muitos outros personagens icônicos. Hanks e Parker são bastante diferentes fisicamente, o que demandou uma preparação rígida da parte do ator. Em entrevistas, Tom Hanks contou detalhes do processo para se transformar no personagem, desde o estudo de suas feições até horas e horas de preparo e maquiagem. O ator explicou que foi preciso entender todos os detalhes necessários para se parecer com o empresário. Houve duas fases para poder interpretar o personagem. A primeira foi entender o que seria feito, isso antes de o filme começar a ser filmado. E isso envolveu muitas conversas e análises. Abre aspas. Eu não fazia ideia de como era a aparência do coronel Tom Parker. O rosto, a cabeça, a careca e o peso. O quão pesado ele era, fecha aspas. Depois de estudado e decidido qual seria o caminho que os profissionais seguiriam, foi preciso entender o processo de transformação e como o resultado final afetaria a atuação de Tom Hanks. Veio a questão de o quanto o ator estaria enterrado em maquiagem e próteses. Ele queria ter um rosto maleável, porque às vezes uma quantidade excessiva de próteses faz com que o rosto fique muito rígido e os atores não conseguem levantar uma sobrancelha sem que a testa fique toda enrugada e pesada. Abre aspas. Nós fizemos tudo isso e estava ótimo, mas Buzz e eu estávamos sentindo que algo não estava 100%, então decidimos que o nariz precisava ser alterado. E quando você diz, ei, pessoal da maquiagem, refaçam o nariz, todos ficam frustrados e pediram um pouco mais de tempo, fecha aspas. Terminada a primeira fase de preparação, se iniciou o processo de colocar em prática tudo para as filmagens de Elvis. Abre aspas. Da minha parte, era só esperar. Já o pessoal da maquiagem trabalhava muito e não esperavam nada de mim, apenas que eu ficasse parado e sem falar nada, fecha aspas. O ator contou que, em todos os dias das gravações, passava cerca de 5 horas na cadeira dos maquiadores. Abre aspas. Mas é tranquilo, você estica as pernas, toma um café, vai ao banheiro, come alguma coisa e volta para a segunda parte, que dura mais 3 horas. Tudo que eu tinha que fazer era esperar e eventualmente ficava pronto. E sempre que eu abria meus olhos e saía da minha meditação, do meu sono ou do meu coma induzido, eu ficava surpreso com o trabalho que eles tinham feito. Fecha aspas. Tom Parker foi um empresário de Elvis Presley, que o levou ao estrelato. Ele era uma figura controversa e controladora, que geria a carreira do cantor sem que o artista pudesse ter opinião sobre quais caminhos seguir. Ele é acusado de ter ficado com uma boa parte do dinheiro do cantor.
houve algumas dificuldades para fazer o filme. Durante a produção de Elvis, que aconteceu na Austrália em 2020, Tom Hanks e a esposa Rita Wilson testaram positivo para a Covid-19. Para o diretor Baz Luhrmann, este momento foi um dos mais difíceis durante as gravações do longa. Abre aspas. O filme quase foi por água abaixo. Quando a Covid chegou e Tom pegou, eu sabia que se nós não nos reuníssemos e nos jogássemos nesse projeto, ele seria cancelado. Ainda bem que Tom foi muito corajoso, voltou e fez o papel, fecha aspas. Já para Tom Hanks, todo o processo de fazer um filme é trabalhoso, abre aspas. Não tem um dia que seja fácil. Tem sempre algum elemento que acaba sendo uma grande reprodução artística para representar algo real. E é difícil esquecer que aquilo é falso e acreditar que é real, fecha aspas. O ator comparou a sua experiência em Elvis com a de Austin Butler, que interpretou o Rei do Rock, abre aspas. Ele teve um processo constante e interminável de preparação para o papel. Ele estava sempre treinando, praticando canto, coreografia, fez 1 milhão de provas de figurino. Tudo isso para não só se parecer com um personagem, mas realmente personificar e entrar na essência que conhecemos de Elvis Presley. Não acho que houve um momento sequer em que a parte dele no filme não estivesse sendo alterada ou aperfeiçoada, mesmo entre as filmagens de uma cena ou outra, fecha aspas. O Elvis surgiu nos anos 50, após os anos da guerra, onde a sociedade clamava por mudanças, uma vida mais livre. O rock, por sua vez, era um novo estilo musical, amado pelos jovens da época, que queriam uma sociedade menos conservadora. O auge disso viria nos anos 70. No filme, conhecemos um pouco mais sobre o empresário Tom Parker, sua origem e como começou sua parceria com Elvis. Na história, Tom Parker é retratado como um homem sozinho, mas na verdade ele era casado com Marie Mott. Há quem diga que a filha do cantor se chama Lisa Marie por conta dela, outros dizem que não seria este o motivo. Tom Parker não teve filhos, o que explicaria o fato dele gastar seu dinheiro em cassinos, uma vez que não tinha herdeiros. Realmente, quem conhece a história do rei sabe que Parker tinha uma grande influência sobre ele, como foi retratado no filme. Há um relato que antes de um show, o Elvis estaria com febre alta e Parker não quis nem saber, exigindo que a equipe desse um jeito dele subir ao palco. No filme foi retratada uma cena em que ele passa mal e toma uma injeção para conseguir realizar o show em Vegas. Sim, pessoal, Parker tinha direito a 50% dos lucros de tudo que Elvis ganhava, e ele era o único agenciado do empresário. Elvis havia pedido a ele para agenciar Anne Margaret, uma atriz em ascensão que é considerada por muitos a alma gêmea do cantor, mas o coronel se recusou a ajudá-la. Logo, ele não tinha interesse em trabalhar com outros artistas. O rei também tentou terminar a parceria como mostrado no filme, mas não conseguiu, pois o coronel pediu uma quantia exorbitante para o término do contrato. Após a morte do Elvis, houve um processo onde o coronel perdeu os direitos sobre a marca Elvis Presley. O fato de Elvis nunca ter feito uma turnê internacional é verdade. Tom Parker não podia sair do país devido a problemas com sua cidadania e não tinha interesse em deixar seu agenciado fazer esta tão sonhada turnê. 3h28 da manhã. Bah, mas que tanto? 1 hora depois. Elvis chegou a ser chamado para um show no Japão, com a intenção... 2 horas depois. Vocês não querem colaborar comigo, né? Faz favor. Aguarde, por favor. Elvis chegou a ser chamado para um show no Japão, com a intenção do contratante desistir. Parker teria pedido um valor absurdo, porém, para sua surpresa, o interessado estava disposto a pagar. Assim mesmo, o coronel não fechou o negócio. O fato é comentado no filme brevemente, mas não foi retratado. Elvis chegou a fazer show apenas no Canadá, país vizinho aos Estados Unidos. No filme, é retratado que o motivo que o coronel apresentava para Elvis não sair do país seria a segurança. A morte da atriz Sharon Tate é mencionada em 1969. O rei do rock, ao contrário de Sharon, não morava em Los Angeles, e sim em Memphis, no Tennessee. Por isso, ele não tinha tanto contato com o mundo glamouroso de Hollywood, apesar de ter gravado filmes e ter vivido na época dourada do cinema.
Elvis Presley foi responsável por moldar o rock and roll como conhecemos hoje e teve uma trajetória surpreendente no mundo da música. Porém, como é o caso de qualquer filme biográfico, o longa deixa dúvidas sobre o que é real e o que é ficção. Óbvio que não seria possível também contar todos os acontecimentos marcantes da vida do cantor, como sua passagem em Hollywood, que é mencionada de forma breve. Ele também teve outros romances após o divórcio que não foram mencionados. O que faltou no filme que todo mundo queria ver foi o que não aconteceu. Elvis finalmente se livrando do Tom Parker e fazendo sua tão sonhada turnê internacional. Afinal, como ele mesmo diz na história, saiu dos Estados Unidos apenas quando foi servir na guerra. Mesmo após sua morte, ele conseguiu ganhar o mundo. E mais, ganhou a eternidade. Ele faleceu em 1977, há exatos 45 anos, mas sua imagem está mais viva do que nunca. Mesmo não seguindo os fatos históricos à risca, o filme é uma grata lembrança do cantor e merece ser assistido. Mas afinal de contas, Elvis, o filme, é real ou é ficção? Eu separei aqui o que é verdade e o que não foi bem assim para você entender melhor a trajetória do cantor. Vamos conferir. Dixie Locke é a namorada dele que aparece no início do filme. Ela aparece de forma bem discreta. Há entrevistas dela no YouTube falando sobre ele. Porém, Dixie não menciona o motivo do término ou o nome de Parker como responsável. Dixie conheceu Elvis na escola. A mãe dela era amiga da mãe dele. E a última vez que se viram foi no velório da Gladys Presley. Após o término, ela se casou e até hoje continua com seu marido. Dixie também já foi convidada a ir a Graceland para falar sobre o cantor. Há fotos dela com a Priscilla, o que mostra que não existia nenhuma rivalidade entre as duas. Por mais que ele tenha tido muitos relacionamentos públicos, ela é a única namorada dele apresentada, além da Priscilla no filme. Como Elvis e Priscilla se conheceram. O filme mostra o serviço de Presley ao exército americano em 1957, na Alemanha. E 2 anos depois, foi lá que ele conheceu Priscilla, interpretada pela Olivia de Jong. Na época, o futuro rei tinha 24 anos e a garota apenas 14, quando começaram seu relacionamento. Em 1960, os dois retornaram aos Estados Unidos e foram parar em diversos jornais. Em uma entrevista à Vogue, Priscilla Presley falou sobre como tinha receio de nunca mais vê-lo, mas no fim deu tudo certo. Então, isso é um dos fatos narrados no filme, embora a cena do encontro não seja retratada com precisão, por não terem registros históricos de como ocorreu. Um dos cenários do filme é a mansão Graceland, comprada pelo artista em 1957, com apenas 22 anos de idade. Localizada em Memphis, no Tennessee, abrigou diversos familiares e amigos do artista. A mansão retratada no filme é, de fato, a casa comprada por Presley. O local está aberto ao público para visitação desde 1982 e serviu como set de filmagens para o filme. Realmente, o coronel Tom Parker queria que Elvis se vestisse de Papai Noel no show especial de 1968. Mas devido à morte de Martin Luther King, a quem o cantor admirava, ele decide cantar a música If I Can Dream. Seria uma forma de mostrar o que ele estava sentindo naquele momento. No filme, essa história é retratada, mas se não me falha a memória, a cena de Elvis no especial não mostra essa música sendo cantada, e sim uma outra música. E também na história é mencionado que o Elvis resolve mudar o show devido à morte de Bob Kennedy e não do Luther King. O Elvis realizou o primeiro show transmitido via satélite ao vivo, e esse fato histórico não foi retratado no filme. No dia 14 de janeiro de 1973, Elvis Presley fez o primeiro show musical ao vivo transmitido no Havaí via satélite. A estimativa da época dizia que em torno de 1 bilhão de pessoas assistiram a essa apresentação histórica do rei. Infelizmente, o show não foi transmitido no Brasil, porque existia uma exigência. Mais da metade dos televisores no país tinha que ser em cores. Por precaução, Elvis gravou um show no dia 12 de janeiro, caso houvesse algum tipo de problema na transmissão do dia 14. Após a apresentação, foi lançado um disco duplo, que foi um sucesso de vendas para os fãs do Elvis no mundo todo. Anos depois, o mesmo show foi lançado em novas mídias, como CD e DVD, para a felicidade geral dos fãs.
Em pesquisas, encontrei a informação que a ideia de Elvis se apresentar em Las Vegas veio do fato de que seu público já estava mais velho, e Parker havia percebido que em Vegas havia um grande número de pessoas que tinham o perfil dessa faixa etária. E realmente faz sentido, pois parte das pessoas que frequentam cassinos até hoje são um público mais maduro e até voltado para a terceira idade. O fato do empresário do cantor frequentar Vegas provavelmente o fez perceber isso, e também de ser um jogador assíduo e endividado também pode ter levado ele a fechar contrato com o hotel em questão, como mostra no filme. Mas o fato que não foi revelado: Elvis passou 10 anos sem fazer shows, apenas gravando filmes. Isso criou um afastamento dele com o público, uma vez que o rock começou a ganhar um novo rumo, com os Beatles e os Rolling Stones. Vegas foi uma forma de voltar ao palco, ou seja, ressurgir no meio musical. Outra dúvida dos cinéfilos é se o Elvis tinha realmente um problema com as drogas. Afinal, em uma das cenas, Priscila pede para o cantor e ator procurar ajuda para lidar com o vício, que eventualmente levou ao fim do relacionamento. O objetivo do diretor era manter o foco na relação entre o cantor e seu empresário. Porém, é difícil falar sobre a trajetória de Presley sem citar a Priscila e, consequentemente, o fim do casamento e o uso de drogas. Durante uma entrevista ao Good Morning America, Priscila confirmou o vício do artista e deixou claro que o uso de drogas foi um dos motivos pelos quais eles terminaram, mas não o único motivo, como fica implícito no longa. Como já mencionei, o objetivo do diretor era retratar a relação conturbada entre Elvis e seu empresário. Sendo assim, será que Tom Parker, interpretado pelo Tom Hanks, era de fato um vilão frio e calculista? Na vida real, as ações do coronel também são questionáveis, mas ele foi um importante pilar na ascensão do Elvis. Por ser um homem de negócios, tinha ideias valiosas de como o artista poderia alcançar o estrelato. Retratado como vilão no filme, a verdade é que dessa forma Parker é destituído de todo o crédito que teve na carreira de Presley. E então, as coisas não são exatamente como parecem. Claro que esse ponto de vista leva em conta o lado empresarial, mas convenhamos, as ações vistas no filme demonstram realmente que o Tom Parker era um empresário que não media esforços para dominar a vida do astro. Sobre a morte da mãe do Elvis, eu não encontrei nenhum relato que Gladys Presley tinha problemas com bebidas. Ela faleceu em poucos dias, ao passar mal de repente. Elvis já estava em treinamento militar e chegou a voltar para Memphis para visitá-la. Por último, a morte do Elvis também foi um dos grandes desafios da produção do filme da HBO Max. A narrativa artística do longa repete que ele morreu de amor pela música, representando a paixão transmitida nos palcos. No filme é retratado que Elvis começou a usar remédios logo quando ingressou em sua carreira musical. Na verdade, o que encontrei em pesquisas é que o cantor não tinha histórico de uso de drogas e que se viciou em remédios para dormir nos anos em que esteve no exército e após a morte de sua mãe. Porém, a verdade é que ele foi encontrado inconsciente em Graceland no dia 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. Ele foi declarado morto por overdose. E aí, gostou de saber mais sobre a trajetória de Elvis Presley e as particularidades do filme? Você já viu o filme? Me diga o que achou deixando um comentário aqui embaixo. E já que você assistiu o vídeo até aqui, que tal deixar um like para fortalecer o canal? E se você não for inscrito, já te inscreve. E não esquece de ativar o sininho para receber uma mensagem sempre que um novo vídeo for postado, pois eu sempre irei trazer novidades e curiosidades sobre os filmes e séries. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!